pecados contra o Santíssimo Sacramento e a necessidade de uma cruzada de reparação eucarística, por Dom Athanásio Schneider. Nunca houve um tempo na história da Igreja em que o Santíssimo Sacramento tenha sofrido abusos e ofensas tão assustadoras e sérios quanto os infligidos nas últimas 5 décadas, especialmente desde a autorização oficial e a aprovação papal em 1969 da prática da comunhão na mão. Esses abusos são ainda mais agravados pela prática generalizada em muitos países, quando os fiéis, sem terem recebido o sacramento da penitência durante muitos anos, recebem, no entanto, regularmente a comunhão. A gravidade dos abusos da Santa Eucaristia é confirmada na admissão à Santa Comunhão de casais que vivem em estado público e objetivo de adultério, violando assim os seus laços matrimoniais sacramentais, válidos e indissolúveis, como no caso dos chamados divorciados e recasados. Em algumas regiões, essa admissão à comunhão foi oficialmente aprovada com normas específicas, e no caso da região de Buenos Aires, na Argentina, essas normas foram até ratificadas pelo Papa. Além desses abusos, a prática de admissão oficial à Santa Comunhão também é verificada para cônjuges protestantes de casamentos mistos, por exemplo, em algumas dioceses da Alemanha. Dizer que o Senhor não está a sofrer por causa dos ultrajes perpetrados contra ele no Santíssimo Sacramento pode levar-nos a minimizar as enormes atrocidades cometidas. Algumas pessoas dizem: Deus ofende-se com o abuso do Santíssimo Sacramento, mas o Senhor não sofre pessoalmente. Essa é, no entanto, uma visão teológica e espiritualmente muito estreita. Embora Cristo esteja agora em seu estado glorioso e, portanto, já não esteja sujeito ao sofrimento humano, ele é, no entanto, afetado e tocado no seu sagrado coração pelos abusos e ultrajes cometidos contra a sua divina majestade e contra o seu amor infinito no Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor expressou a alguns santos as suas queixas e tristeza pelos sacrilégios e ultrajes com que os homens o ofendem. Podemos entender essa verdade com as palavras que o Senhor dirige a Santa Margarida Maria Alacoque, como o Papa Pio XI as relata em sua encíclica Miserentissimus Redemptor. Quando Jesus Cristo aparece a Santa Margarida Maria, manifestando-lhe a infinidade do seu amor, juntos, como se estivesse entristecido, queixa-se de tantos ultrajes que recebe dos homens por estas palavras que teriam que ser gravadas em almas piedosas, para que nunca fossem esquecidas. Aqui está este coração que amou tantos homens e os encheu de tantos benefícios, e que, em preço de seu amor infinito, não encontra gratidão, mas ultrajes, às vezes até mesmo daqueles que são obrigados a amá-lo com amor especial. O Frei Michel de la Santa Trinité deu uma explicação teológica profunda do significado do sofrimento ou tristeza de Deus por causa das ofensas que os pecadores cometem contra ele. Este sofrimento, esta tristeza do Pai Celestial ou de Jesus, desde a sua ascensão, devem ser entendidos de maneira analógica. Eles não sofrem passivamente como nós, mas, pelo contrário, são livremente escolhidos como expressão máxima da sua misericórdia para com os pecadores chamados à conversão. Eles são apenas uma manifestação do amor de Deus pelos pecadores, um amor que é soberanamente livre e gratuito e que não é irrevogável. Este significado espiritual análogo da tristeza ou sofrimento de Jesus no mistério eucarístico é confirmado pelas palavras do anjo em sua aparição em 1916 aos pastorinhos de Fátima, especialmente pelas palavras e exemplo da vida de São Francisco Marto. As crianças foram convidadas pelo anjo para reparar as ofensas contra Jesus sacramentado e consolá-lo, como podemos ler nas memórias da irmã Lúcia. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela 3ª vez, trazendo na mão um cálice, e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração:
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia a mim. E o que continha o cálice deu-o a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo, ao mesmo tempo, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Relatando a terceira aparição em 13 de julho de 1917, a irmã Lúcia sublinhou como Francisco percebeu o mistério de Deus e a necessidade de consolá-lo por causa das ofensas dos pecadores. O que mais o impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia, nós estávamos a arder naquela luz que é Deus, e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim, que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu o pudesse consolar. A irmã Lúcia escreveu como Francisco percebeu a necessidade de consolar Deus, que ele entendia triste por causa dos pecados dos homens. Um dia perguntei-lhe, Francisco, tu, de que gostas mais? De consolar a Nosso Senhor ou converter os pecadores, para que não fossem mais almas para o inferno? Gostava mais de consolar a Nosso Senhor. Não reparaste como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendessem a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar a Nosso Senhor, e depois converter os pecadores, para que não o ofendessem mais. Nas suas orações e na oferta de seus sofrimentos, São Francisco Marto tinha como prioridade a intenção de consolar o Jesus escondido, isto é, o Senhor Eucarístico. A irmã Lúcia relatou essas palavras de Francisco que ele lhe disse, olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Mas primeiro ofereço para consolar a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, e depois então é que ofereço por os pecadores e por o Santo Padre. Jesus Cristo continuou misteriosamente a sua paixão no Getsêmani ao longo dos séculos, no mistério da sua Igreja, e também no mistério eucarístico, o mistério do seu imenso amor. É conhecida essa expressão de Blaise Pascal, Jesus ficará em agonia até ao fim do mundo. Não devemos dormir durante esse tempo. O cardeal Karol Wojtyła deixou-nos uma profunda reflexão sobre o mistério dos sofrimentos de Cristo no Getsêmani, que, em certo sentido, continuam na vida da Igreja. O cardeal Wojtyła também falou sobre o dever da Igreja de consolar Cristo. E agora a Igreja procura recuperar aquela hora no Getsêmani, a hora perdida por Pedro, Tiago e João, para compensar a falta de companhia do Mestre, que aumentou o sofrimento da sua alma. O desejo de compensar essa hora tornou-se uma verdadeira necessidade de muitos corações, especialmente para aqueles que vivem tão plenamente quanto possível o mistério do coração divino. O Senhor Jesus permite-nos encontrá-lo a essa hora e convida-nos a compartilhar a oração do seu coração. Diante de todas as provações pelas quais o homem e a Igreja precisam passar, há uma necessidade constante de retornar ao Getsêmani e empreender essa participação na oração de Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo no mistério eucarístico não é indiferente e insensível ao comportamento que os homens lhe mostram neste sacramento de amor. Cristo está presente neste sacramento também com a sua alma, que está hipostaticamente unida à sua pessoa divina. O teólogo romano Antônio Piolanti apresentou uma sólida explicação teológica a esse respeito. Embora o corpo de Cristo na Eucaristia não pudesse ver ou sentir com os sentidos o que acontece ou o que é dito no lugar da sua presença sacramental, Cristo na Eucaristia ouve tudo e vê com conhecimento superior. Piolanti então cita o cardeal Franzelin. A santa humanidade de Cristo vê todas as coisas em si mesma, em virtude do infinito conhecimento infuso do Redentor da humanidade, do juiz dos vivos e dos mortos, do primogênito de todas as criaturas,
do centro de toda a história celestial e terrestre. Todos esses tesouros da visão beatífica e do conhecimento infuso estão certamente na alma de Cristo, na mesma medida em que estão presentes na Eucaristia. Além dessas razões, por outro título especial, assim como a alma de Cristo está formalmente na Eucaristia, para o próprio objetivo da instituição do mistério, ela vê todos os corações dos homens, todos os pensamentos e afetos, todas as virtudes e todos os pecados, todas as necessidades de toda a Igreja e dos seus membros individuais, as obras, as ansiedades, as perseguições, os triunfos. Numa palavra, toda a vida interna e externa da Igreja, sua esposa, alimentada com a sua carne e o seu preciosíssimo sangue. Assim, para um título triplo, se é que podemos dizer, Cristo no Santíssimo Sacramento vê e, de certa maneira divina, percebe todos os pensamentos e afetos, a adoração, as homenagens e também os insultos e pecados de todos os homens em geral, de todos os seus fiéis especificamente e os seus sacerdotes em particular. Ele percebe homenagens e pecados que se referem diretamente a este inefável mistério do amor. Um dos maiores apóstolos da Eucaristia nos tempos modernos, São Pedro Julião Eymar, deixou-nos as seguintes profundas reflexões sobre os efeitos do amor sacrificial de Cristo na Eucaristia. Ao instituir o seu sacramento, Jesus perpetuou os sacrifícios da sua paixão. Ele estava familiarizado com todos os novos Judas. Ele contou-os entre os seus filhos amados. Mas nada disso poderia detê-lo. Ele queria que o seu amor fosse além da ingratidão e malícia do homem. Ele queria sobreviver à malícia sacrílega do homem. Ele sabia de antemão a tibieza dos seus seguidores. Conhecia a minha tibieza. Ele sabia quão pouco fruto obteríamos da Sagrada Comunhão. Mas ele queria amar da mesma maneira. Amar mais do que era amado. Mais do que aquilo que o homem poderia retribuir. Existe algo mais? Mas não é nada ter adotado esse estado de morte quando se tem a plenitude da vida, uma vida glorificada e sobrenatural? Não é nada para ser tratado e considerado morto? Nesse estado de morte, Jesus não tem beleza, movimento ou defesa. É envolto na espécie sagrada como uma mortalha e colocado no tabernáculo como numa sepultura. O seu amor projeta um véu sobre o seu poder, sobre a sua glória, nas mãos, nos pés, no rosto formoso e nos lábios sagrados. Escondeu tudo. Ele apenas deixou o seu coração para nos amar e a sua condição de vítima para interceder por nós. São Pedro Julião Eymar escreveu a seguinte profissão comovente e quase mística do amor eucarístico de Cristo, com um ardente apelo à reparação eucarística. O coração que suportou os sofrimentos com tanto amor está aqui no Santíssimo Sacramento. Ele não está morto, mas vivo e ativo. Não é insensível, mas ainda mais carinhoso. Jesus já não pode sofrer, é verdade, mas, infelizmente, o homem ainda pode se tornar culpado de ingratidão monstruosa. Vemos cristãos que desprezam Jesus no Santíssimo Sacramento e mostram desprezo pelo coração que os amou tanto e que se consome de amor por eles. Para desprezá-lo alegremente, aproveitam-se do véu que o oculta. Eles insultam-no com suas irreverências, pensamentos pecaminosos e olhares criminosos na presença dele. Para expressar o seu desprezo por ele, aproveitam-se da sua paciência, da bondade que todos sofrem em silêncio, como aconteceu com o soldado ímpio de Caifás, Herodes e Pilatos. Eles blasfemam sacrilegamente contra Deus na Eucaristia. Eles sabem que o seu amor o deixa sem palavras. Eles crucificam-no mesmo nas suas almas culpadas. Eles recebem-no. Eles atrevem-se a pegar esse coração vivo e amarrá-lo a um cadáver imundo. Eles atrevem-se a entregá-lo ao diabo, que é seu senhor. Não, nem mesmo nos dias da sua paixão, Jesus recebeu tantas humilhações como no seu Santíssimo Sacramento. A terra para ele é um calvário de ignomínias. Na sua agonia, procurou alguém para confortá-lo. Na cruz, pediu a alguém que compartilhasse as suas aflições. Hoje, mais do que nunca,
devemos expiar e reparar a honra do adorável coração de Jesus. Vamos esbanjar a nossa adoração e o nosso amor pela Eucaristia. Ao coração de Jesus, que vive no Santíssimo Sacramento, seja dada a honra, louvor, adoração e poder real para todos sempre. Na sua última encíclica, Ecclesia de Eucharistia, o Papa João Paulo II nos deixou reflexões luminosas, com as quais destacou a extraordinária santidade do mistério eucarístico e o dever dos fiéis de tratar este sacramento com a máxima reverência e ardente amor. De todas as suas exortações, essa afirmação se destaca. Não há perigo de exagerar no cuidado que lhe dedicamos, porque, neste sacramento, está condensado todo o mistério da nossa salvação. Seria uma medida pastoralmente urgente e espiritualmente frutuosa para a Igreja estabelecer em todas as dioceses do mundo um dia de reparação pelos crimes contra a Santíssima Eucaristia. Esse dia poderia ser o 8º dia da festa de Corpus Christi. O Espírito Santo dará graças especiais de renovação à Igreja em nossos dias, quando, e somente quando, o corpo eucarístico de Cristo for adorado com todas as honras divinas, amado, cuidadosamente tratado e defendido como verdadeiro Santo dos Santos. Santo Tomás de Aquino diz no hino Sacris Solemnis: Ó Senhor, visita-nos na medida em que nós vos veneramos neste sacramento. Sic nos tu visita, sicut te colimus. E podemos dizer sem dúvida: Ó Senhor, vós nos visitareis na vossa Igreja em nossos dias, na medida em que a prática moderna da comunhão na mão retrocede e na medida em que vos oferecemos atos de reparação e amor. Na atual chamada emergência pandêmica Covid-19, os horríveis abusos do Santíssimo Sacramento aumentaram ainda mais. Muitas dioceses em todo o mundo ordenaram a comunhão na mão, e nesses lugares o clero, de uma maneira muitas vezes humilhante, nega aos fiéis a possibilidade de receber o Senhor de joelhos e na boca, demonstrando um clericalismo deplorável e exibindo um comportamento de neopelagianos rígidos. Além disso, em alguns lugares, o adorável corpo eucarístico de Cristo é distribuído pelo clero e recebido pelos fiéis com luvas domésticas ou descartáveis. O tratamento do Santíssimo Sacramento com luvas apropriadas para o tratamento do lixo é um abuso eucarístico indescritível. Em vista dos horríveis maus-tratos de Nosso Senhor Eucarístico, que é continuamente pisoteado por causa da comunhão na mão, durante a qual pequenos fragmentos da Santa Hóstia quase sempre caem no chão, em vista do fato que o corpo do Senhor é tratado de maneira minimalista, privado do sagrado, tratado como uma bolacha ou como lixo pelo uso de luvas de uso doméstico, nenhum bispo, sacerdote ou fiel católico pode permanecer indiferente e ficar simplesmente a assistir. Deve ser iniciada uma cruzada mundial de reparação e consolo do Senhor Eucarístico, como medida concreta para oferecer ao Senhor Eucarístico os urgentemente necessários atos de reparação e consolo. Cada católico pode prometer oferecer pelo menos 1 hora inteira de adoração eucarística mensalmente, seja diante do Santíssimo Sacramento no tabernáculo ou diante do Santíssimo Sacramento exposto no ostensório. A Escritura Sagrada diz: onde abundou o pecado, a graça superabundou. E podemos acrescentar de maneira análoga: onde abundam os abusos eucarísticos, os atos de reparação serão mais abundantes. O dia em que, em todas as igrejas do mundo católico, os fiéis recebem o Santíssimo Sacramento, velado sob as espécies da pequena Sagrada Hóstia, com verdadeira fé e coração puro, no gesto bíblico de adoração, prosquinesis, isto é, ajoelhado e com a atitude de uma criança, abrindo a boca e deixando-se alimentar pelo próprio Cristo com o espírito de humildade, então a verdadeira primavera espiritual virá sem dúvida. A Igreja crescerá na pureza da fé católica, no zelo missionário pela salvação das almas e na santidade do clero e dos fiéis. De fato, o Senhor visitará a sua Igreja com as suas graças, na medida em que o veneramos em seu sacramento inefável de amor. Sic nos tu visita, sicut te colimus. Queira Deus que, através da cruzada eucarística de reparação, possa aumentar o número de adoradores, amantes, defensores e reparadores do Senhor Eucarístico. Que os 2 pequenos apóstolos eucarísticos de nossa época, São Francisco Marto
e o em breve bem-aventurado Carlo Acutis, e todos os santos eucarísticos sejam os protetores dessa cruzada eucarística. Porque, como lembra São Pedro Julião Eymar, a verdade irrevogável é a seguinte: uma época prospera ou diminui proporcionalmente à sua devoção à Eucaristia. Esta é a medida da sua vida espiritual, da sua fé, caridade e virtude. Assina Athanasius Schneider, bispo auxiliar da Arquidiocese de Santa Maria, em Astana, no Cazaquistão.